mudança significativa que trouxe o pacote anticrime. Você conhece a cadeia de custódia? E para você que é novo aqui no canal, é uma grande satisfação que você esteja aqui conosco, né? Aqui nós falamos muito sobre direito penal, sobre processo penal, sobre legislação penal especial, prática, direitos humanos, e é um conteúdo bastante relevante para quem está prestando o exame da OAB, para quem está prestando concursos públicos e também para aquele que quer se aprimorar na advocacia criminal. Por isso que eu peço que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber novas notificações, que isso nos ajuda muito a desenvolver o nosso canal, a fazer com que este conteúdo chegue a muitas outras pessoas. Pessoal, antes de falar da cadeia de custódia, eu quero dar uma informação que o pacote anticrime trouxe e que está meio ali quase que escondidinho, que é uma alteração extremamente relevante no artigo 157. Vocês sabem que o artigo 157 do CPP fala das provas ilícitas, né? Inclusive as provas ilícitas por derivação. E agora foi acrescentado lá que o juiz que tomar conhecimento leu, viu, tomou conhecimento sobre a prova que foi determinada como ilícita, não pode julgar o feito. Muito importante, né? Nós sempre dissemos para todos os nossos amigos, todos os nossos alunos, que uma prova ilícita deveria realmente ser desentranhada do processo, e nem sempre isso acontece. Me parece que doravante isso acontecerá, porque se o juiz tomar conhecimento da prova ilícita, não pode julgar mais o processo. O artigo 158 do CPP trata do exame de corpo de delito, né? As provas elas começam no artigo 155 e no artigo 158 nós temos o exame de corpo de delito. Pois bem, o pacote anticrime, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o artigo 158 para criar a chamada cadeia de custódia. Então, o artigo 158 ganhou letras, letra A, B, etc. Vamos falar um pouco mais sobre essa cadeia de custódia. Na prática e doutrinariamente, já se tratava muito sobre a cadeia de custódia, né? Para a formação da prova. Quando você tem ali a necessidade de uma perícia, essa perícia ela deve ser preservada desde o início, com a colheita daquilo que deve ser periciado, deve ser preservado, passando por várias etapas. E nessas etapas, ou seja, na cadeia de custódia, muitas vezes essas questões que deveriam ser objeto de perícia poderiam se perder, ser contaminadas, né? E com isso invalidar a prova. Daí o pacote anticrimes criou, já no CPP, então, como eu disse, alterando o artigo 158, como deve ser feita essa cadeia de custódia para tornar essa prova pericial válida. Então diz lá o artigo 158-A, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Ou seja, a preocupação com a prova ser válida, né, para que ela não seja contaminada, daí essa criação. Continuando no artigo 158-A, parágrafo 1º. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime e com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Então, a partir do momento que foi encontrado ali começa a cadeia de custódia, né? Quando é encontrado um vestígio. Mais à frente, vem a lei explicar o que será o vestígio, né? Parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento como
de potencial interesse para a produção de prova pericial fica responsável pela sua preservação, né? O agente público, policial ou o fiscal, né? Evidentemente. Parágrafo 3º. Vestígio, então explico o que é vestígio. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. O artigo 158b vem trazer quais são as etapas da cadeia de custódia. E são elas: 1. Recolhimento, ato de distinguir um elemento como um potencial interesse para a produção da prova pericial. Essa é a distinção. 2. Isolamento, que é o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local do crime. 3. Fixação. Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local do crime ou no corpo do delito e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. 4. Coleta. Ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. 5. Acondicionamento. Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Até aqui vocês podem perceber a preocupação do legislador em preservar a prova. Na verdade, isso já ocorria na prática, mas não tinha nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de procedimento padrão. É isso que a lei tentou criar. Continuando. 6. Transporte. É o ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas. Embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. 7. Recebimento. Ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número do procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou e o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura, identificação de quem o recebeu. É claro, vocês vão me contestar, né, professor, mas na prática será que vai funcionar? Veja, é um começo. Na minha opinião, eu acho que pode se tornar um padrão, mas é muito difícil mesmo essa implementação assim abrupta, né? Há um tempo de maturação para que as coisas funcionem. Mas de qualquer forma, deixe seus comentários aqui, né? Que a gente vai conversando e trocando ideias sobre todos esses novos assuntos. 8. Processamento. O exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada, as suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido pelo perito. 9. Armazenamento. Procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação do número do laudo correspondente. Repito aos senhores, na prática, muitas vezes se fazia assim, mas não havia um procedimento padrão. Então foi feita a perícia, onde que nós vamos colocar? Onde daí pode sofrer contaminação. E como é que nós vamos fazer uma contraprova se foi contaminado, né? 10ª e última etapa, descarte. Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente quando pertinente mediante autorização judicial. O artigo 158 ainda ganhou as letras C, D,
E e F. Olha só, ainda falando da cadeia de custódia. Vamos acompanhar. 158C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, criando aí uma central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Parágrafo 1º. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento, né? Então, delegando aí ao órgão próprio para que diga como funcionará. Parágrafo 2º. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crimes antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a realização. Então, entrou lá, fraude processual. Artigo 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre o seu conteúdo. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito, que vai proceder à análise motivadamente por pessoa autorizada. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento do vestígio, o nome e a matrícula do responsável, a data e o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao lacre utilizado. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente, inclusive até o lacre deve ser acondicionado. Artigo 158-E. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia, lembra que eu falei da criação da central de custódia, destinada à guarda e controle de vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial natureza do crime. Toda a central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição dos materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. Na central de custódia, a entrada e saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência do inquérito que a eles se relacionem. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. E, além disso, por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e o horário da ação. Para finalizar essa questão da cadeia de custódia, artigo 158-F. Após a realização da perícia, o material deve ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Pessoal, eu sei que o nosso vídeo de hoje sobre o pacote anticrime falou aí da cadeia de custódia e muitos detalhes técnicos, né? Mas a ideia é mostrar para vocês que há agora uma regulamentação para a cadeia de custódia, uma preocupação bastante importante por parte do legislador. Vamos ver se isso será aplicado na prática. Vamos ficando por aqui, mas virão outros vídeos ainda sobre o pacote anticrime, hein? Grande abraço para vocês.